mecanismos para sentir e responder às alterações no seu ambiente. Eu selecionei aqui cinco compostos, seres vivos do meio ambiente: anfíbio, plantas, répteis, peixes e mamíferos. Eu vou falar de cada um para vocês. Vejam aqui os anfíbios. Essa aqui, Dendropsopus elegans, ela está fazendo tanatose. Isso aqui foi um bichinho que eu capturei no campo. Vejam bem, ela comum, bem bonitinha, tá aqui, ó. Tá? Não faz nenhum mal. Aí, quando ela percebe que ela está sendo, chega uma hora que ela fica nessa posição aqui, ó. Ela e outros anfíbios também, não todos fazem isso. Então, esse processo chama tanatose, porque ela finge de morta para não ser predada. Muitas das vezes o predador, ele procura uma presa que está em movimento. E quando ela fica paradinha assim, a chance de sobreviver é alta. Outro exemplo de adaptação, bem interessante. Esse Rhaebo guttatus é um sapo da Amazônia, tá? Ele tem essa glândula aqui, ó, que é uma glândula de veneno. O comum é quando você pega esse bicho e aperta ele, ele vai liberar uma toxina para defesa, né? A rã-pimenta, por exemplo. A rã-pimenta dá alergia na pessoa, dá coceira nos olhos. Vejam bem, o normal, igual eu falei para vocês, é você pegar um animal, manusear ele, pressionar e ele vai soltar. Só que esse bicho aqui é uma exceção. Ele consegue esguichar esse veneno dele no predador a mais de 1 metro de distância. Ou seja, já é uma inovação, né? Para mim, uma inovação dos seres vivos, porque geralmente todos eles, liberam toxina, como eu falei para vocês. Aí é você pegar e apertar o bicho, tudo bem? Aí eu simulei aqui, ó, um solo amazônico, mas ele não está aqui, tá? Só para mostrar para vocês, de forma ilustrativa, que ele é encontrado na Amazônia. Agora, vou falar das plantas. Vejam bem aqui, ó. Quem nunca viu, uma planta insetívora ou planta carnívora, tá? A maioria come inseto, mas eu já vi no documentário uma vez uma planta pegando uma ratazana. Ela era bem grande. Mais de 500 espécies em todo o mundo. O Brasil reúne mais de 80 espécies, apesar de serem restritas exclusivamente a ambientes pobres em nutrientes. Olha só, solos encharcados de brejo, pH baixo, ácido, e às vezes pedregoso. Esse ambiente aqui, ó, não favorece ao desenvolvimento dela. Ela tem um mecanismo para poder sobreviver. Que mecanismo é esse? Essa aqui, ó, é uma folha modificada, tá? Ela tem uns tricomas, uns pelinhos, tudo bem? Então, essa planta fica com essa parte aberta, igual vocês estão vendo aqui, ó. Ela exala um cheiro, tá? Que vai atrair quem? Ó, aos curiosos aqui, ó. Aí, quando ele atrai, imediatamente ela fecha essa boca aqui, ó. Isso é um meio. Existem vários tipos diferentes. Eu escolhi esse aqui porque ele é mais comum. E esse aqui também, ó, costuma ter um óleo que faz o bicho cair aqui dentro. Aqui tem um líquido que vai digerir o animal. E também essa aqui, ó, ela tem enzimas. Enzimas fazem a degradação, a quebra de todo o composto desse mosquitinho aqui, ó. Então ele vai ser digerido e vai demorar alguns dias, tá? Não é logo chegar e ser devorado, não. Ele vai demorar um pouco, tudo bem? Agora, os répteis. Quem nunca viu um calango, lagarto, com aquele cotoco de rabo? Todo mundo pensa, ele perdeu o rabo, mas não. Existe a autotomia caudal. O que acontece? Quando esse animal está em risco, ele pega e solta a cauda dele para fugir. Ou seja, é um meio de se escapar, por exemplo, de um ataque de um predador. Porque a cauda fica pulando ali, ó. Então vai distrair o predador e aí ele sai correndo. Veja bem, ocorre em certo grau em anfisbênia, serpente, roedor, tuatara, que é essa espécie de lagarto aqui, e salamandra. Então isso afeta o processo de forrageamento, que é a caça dele, e desempenho locomotor, tá? Taxa de sobrevivência também. Porque às vezes o rabo é essencial. Faz ele correr mais, é lógico, O rabo atrapalha. Mas atrapalha outro lado também. Ajuda por um lado e atrapalha pelo outro. Agora, vou falar dos peixes. Temido tubarão, Olha o tubarão aqui. No focinho dele, possui alguns poros, tá?
Esses poros, vejam aqui, ó, o poro, essa aqui é a epiderme dele, tá aqui o poro, ó. Aqui dentro fica preenchido por um gel, tá? E aqui esses nervos aqui, ó, ligam lá no cérebro, tudo bem? Essas aqui são células sensoriais. Aí, o que que acontece? Ele tem também uma linha lateral para o lado do corpo. Vejam bem, esses campos elétricos aqui são emitidos pela presa. Vejam bem, aqui ó, ponto de ataque. Está aqui um peixe emitindo campo elétrico. Então ele vai direto caçar o peixe. A presa está viva. Agora, cobertura de água sem rastros olfatórios verticais. Então, olfatório. Então ele vai usar aqui a emissão do campo elétrico desse peixe aqui, ó. Tá? Sem rastro olfatório. Ele não está sentindo, não. Isolante elétrico não vai ter ataque. Se está isolando na forma elétrica, com certeza vai estar isolando a forma olfatória, que é os dois sentidos dele. Pedaços de presa sem sinais elétricos, deslocamento dos rastros olfatórios. Ou seja, não tem um sentido, mas tem o outro. Então, essa aqui é um pedaço de carne aqui dentro, ele vai atacar a si mesmo. Eletrodos ativos, cada um deles é atacado com precisão. Ou seja, esses aqui, ó, esses eletrodos estão emitindo ondas elétricas. Então, ele já vai logo atacar. Por quê? Isso aqui está funcionando. Tudo bem? Então, muitas vezes um tubarão martelo, aquele que tem a cabeça achatada, que tem aquela curva para o lado assim, ó, ele consegue, ele tem uma maior quantidade dessas ampolas de Lorenzini que chama, tá? Ele tem uma quantidade enorme no focinho dele. Então ele consegue caçar perfeitamente no fundo do mar. Peixe que está enterrado, escondido, ele chega, procura ele numa boa, tá? E para fechar, mamíferos. Tem esse artigo aqui de 2008, tá? O que esses pesquisadores descobriram? Eles têm uma hipótese, mas eu já ouvi falar que eles acertaram nessa hipótese dele. Tem aqui, ó, o esquilo, tá? O predador dele é a cobra, um dos. E o que ele faz para poder se livrar desse ataque de cobra? Ele vai pegar, quando a cobra troca de pele, ele pega a pele e esfrega no corpo. Aí ele está aqui esfregando a mão, ó, no corpo, na barriga. Tá vendo aqui, ó? Olha a pele aqui, ó. Tudo isso para tentar disfarçar o cheiro dele, para ser confundido com o cheiro de cobra, porque a outra cobra não vai querer, né? Apesar de que algumas cobras comem cobra, mas esse aqui, ó, ele foi esperto. Ele pega, o bonitinho pega né, a pele da cobra e esfrega no corpo, como diz, eu vou ficar com o cheiro deles, eles não vão me predar. Muito interessante.